Noite, amigos. Boa noite, seguidores do Influengenharia. Estamos aqui mais uma vez, depois de algum tempo sumido, para nosso sextou. Estamos aqui hoje, instantes ele está entrando com um convidado super especial, nosso jornalista Hugo Minas, que tem o seu programa Comporte-se. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura do sextou, a cultura do mercado, a ansiedade pela sexta-feira. Será que a ansiedade pela sexta-feira quer dizer também desmotivação de começar na segunda? E quando tem um feriado no meio, a cultura da forca, isso é um problema nacional, regional, é cultural? Como é isso aí em outros países que prezam pela disciplina, pela organização do trabalho, de uma forma... E os trabalhos que sofrem continuidade, os trabalhos de turno e as emergências. Então isso varia muito. Será que não é um pouco egoísta de nossa parte falar sextou enquanto tantos milhões vão trabalhar no sábado? Quem sexta está animado para trabalhar num sábado, se precisar? E o chamado trabalho doméstico? E o trabalho voluntário? Esses e outros assuntos vamos estar aqui puxando com ele, que já entrou. Já estou acenando para ele aqui. Programa Comporte-se com Hugo Minas no nosso Happy Hour Engenharia 10. Vamos lá, meu amigo. Parceiro de evangelização. Conhece bem esses jovens aí ávidos por oportunidades no mercado de trabalho, ávidos por experiência e desafios. Estamos aqui, eu não sei como é que ele vai aparecer aí hoje, se ele vai aparecer com um suquinho, se vai aparecer com aguinha, né? Chegue mais, Hugo Minas. E a câmera apontando para a cama. A câmera está, como diz um amigo meu, tem que inverter a câmera. Agora sim. Boa noite, Trajano. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí, meu amigo? Tudo em paz. E você? Eu estava fazendo uma leve introdução aqui. Boa noite, Nubia Oliveira, trazendo aí nossos seguidores aí, tanto da Influengenharia como do programa Comportes. Eu sempre digo que quando eu crescer, eu quero chegar lá no programa Comportes, né? Porque a Influengenharia ainda está engateando ainda aqui. Aí eu disse, eu vou chamar o Hugo, porque eu não sou interesseiro, mas eu chamo a galera toda dele para conhecer a gente. Então, para mim, é uma honra. Você sabe que eu gosto muito desse encontro de áreas, né? Engenharia, jornalista, advogado. Eu falo isso porque lá em casa somos 4 e é advogado, enfermeiro, contador e engenheiro. Um não tem nada a ver com o outro. Só que a gente aprende muito nas conversas, nas resenhas. Quando tem uma coisa de advocacia, meu irmão me ensina muito. Alguma coisa da vacinação, doença, minha irmã está ali. Quando eles precisam de alguma coisa de engenharia também, me pergunta. O outro contador também é a salvação em época de imposto de renda. Preciso fazer minha declaração. Então, meu amigo, eu convidei aqui, agradeço generosamente a sua presença, ilustre, em tempos de fake news, né, que se discute tanto fake news, eu me sinto envaidecido e agradecido por ter um jornalista aqui nesse bate-papo. E a gente faz o Papo Riso lá no outro canal, mas assim, e a gente discute os bastidores, né? O que a gente pode encontrar entre o jornalismo, a engenharia, o mercado, o jovem, que aí é muito da sua especialidade, é seu terreno, né? E a gente já falou outras vezes aqui sobre o mercado de trabalho. O mercado exige experiência, mas para você ter experiência precisa de oportunidade. E uma frase que a gente chega assim, pô, tá chegando a sexta-feira, vem aquela palavra sextou. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e descobri uma coisa que eu não sabia, Hugo. E o sextou surgiu a partir de uma música de ninguém mais, ninguém menos que o Wesley Safadão, né? Foi no forró, que é aquela coisa ávida pela balada, pela coisa. E aí, já dando boa noite aqui, boas-vindas a você mais uma vez, eu vou te passar a bola com essa pergunta que eu
fez a introdução. E aí a gente desenrola. E acho que é uma questão cultural. Mas não sei se é uma cultura boa ou uma cultura ruim. Quando a pessoa fala assim, o sextou, esse sextou ele tem como objetivo o relaxamento, a descontração, ou tem uma conotação assim de, não sei se é maldade de minha parte, meio pejorativa, de torcer para a semana acabar e não trabalhar. Ou ela quer descansar mesmo e relaxar. Aí eu fico pensando, será que o sextou, para mim, para você, às vezes não foi um egoísmo com aquele que vai trabalhar no sábado, são milhões? Eu fico aqui pensando, é aqueles que dão plantão, sábado, domingo, né? Ó, sextou, aí desperta inveja no outro, pô, eu vou trabalhar, pô, ainda mais a grande massa brasileira, trabalha, sábado, principalmente na área de comércio, serviço, né? Um de cada dia. E aí eu fico já levando a extensão. A gente tem aquela coisa, não sei se é um problema nacional, se é um problema regional, não vou citar estados nem regiões, mas assim, tem gente que gosta de trabalhar, né? Tem gente que gosta de produzir e se sente realizado. Isso é uma cultura nossa, Hugo? Ou será que lá nos países ditos desenvolvidos é diferente? A carga horária, a distribuição e lá eu não fico assim com essa coisa agoniante de dizer sexta logo, e ao mesmo tempo que eu sexto logo, eu torço para a segunda não chegar. Isso passa a ideia de preguiça, de acomodação, porque dizem que a gente é tão trabalhador, né? Joga aí duro, meu amigo. Ó, antes de você jogar duro, sextou, aqui eu tô com um salgadinho, se você tiver servido, eu passo aí online, viu? É o happy hour aí. Maravilha. Então, você trouxe aí muito bacana trazendo essa introdução, porque existe sim, querem mesmo descansar, mas eu acredito que uma grande maioria aí acaba sendo aquele desejo de assim, fazer muito o que quer, né? De, assim, às vezes vem focando muito no trabalho em si, com foco às vezes no financeiro, no status da profissão e tal, e acaba deixando de lado um pouco aquela questão do sentido da vida, né? Assim, uma pessoa que trabalha, a gente viu isso muito agora na pandemia com os enfermeiros, né? Estava muito desgastante, muito medo, lógico que eles estavam precisando de folga, mas assim, o que estava movendo eles era justamente a importância que eles tinham naquele momento, né? No momento que um paciente não podia ter visita, então assim, eu acho que assim, a gente está chegando num momento que a gente tem assim, refletido muito sobre a vida, sobre o que, é que a gente está fazendo no nosso trabalho, né? E assim, então assim, tem muita gente que quer mesmo descansar e tal, mas tem uma galera aí que não está se identificando mais com o trabalho que está, né? Que assim, é aquela coisa do eu faço um concurso, passo, quero minha estabilidade, mas e quando eu já adquiro essa estabilidade? Né? Chega um momento que eu já estou com estável, já estou com minha casa, já casei, estou com meu salário e tal. E agora para trabalhar? Então, assim, aí vem muito essa necessidade mesmo de aliviar. Só que tem um outro ponto que aí eu trago que você falou aí dos meninos, que é essa galerinha de hoje, que é uma galerinha que não consegue muito essa parte, assim, engessada, né? Assim, a gente fez uma atividade com os meninos que, assim, a gente eram o quê? Eram 20, não, tinham 15 meninos na turma. A gente dividiu em 3 grupos de 5. Um grupo ficou, foi uma brincadeira de tribunal. Um grupo ficou com a acusação, o outro com a defesa e um outro para ouvir o que cada grupo vai dizer para dar o veredito final. E aí, assim, foi muito bacana a gente perceber que os meninos, eles não estão topando tudo como a gente. A menina chegou a falar, eu vou ter que defender o bullying. E aí, mas é do seu trabalho. Você foi contratada para isso. E ela falou assim, eu peço demissão. Como é que eu vou
como é que eu vou... então, assim, é uma mentalidade diferente. Eu acho que a gente está se aproximando disso, do trabalho pelo dinheiro, por ser importante, só que a forma de lidar no trabalho, né? A forma de... Às vezes não é o trabalho, às vezes é a forma maçante do trabalho, que a gente pode, assim, ver o que, é que a gente pode fazer para lidar com isso, para transformar um pouco, para levar um pouco mais de alegria. Quando a gente vem com papo riso, tá uma piadinha assim do nada, mesmo que seja um besterol. Então, assim, é uma reflexão muito bacana essa, porque a gente pode, mesmo indo trabalhar, assim, vendo o que, é que a gente pode fazer para aproximar o resto da semana na nossa alegria do sextor, né? Do sábado, do sabadão. Então, assim, e eu só me lembro, aí eu passo para você, para a gente continuar conversando, de um negócio de Jorge Amado. Diz que Jorge Amado tava regando a planta assim na casa dele, e aí chegou um companheiro, um camarada desse da rua, e falou assim, ô seu Jorge, tá descansando? Aí ele falou assim, não meu filho, eu tô descansando. E aí no final, depois de um tempo, o cara passou assim meio sem entender, saiu, e depois de um tempo assim, quando ele voltou, o cara voltou, Jorge Amado estava na rede, e aí ele perguntou, ô seu Jorge, tá descansando? Aí ele falou assim, aí Jorge Amado falou, não meu filho, eu estou trabalhando. Ele estava na rede, ele estava pensando qual seria o final de Dona Flor e seus dois maridos. Então, assim, essa questão do trabalho, né? Assim, da gente perceber a nossa importância ali naquele trabalho, do quanto que esse trabalho é importante para a gente, não só financeiramente, mas a questão do sair para trabalhar, mesmo que tenha muita muvuca na rua para pegar, assim, tem muita gente até preferindo ir para o interior, mas o quanto que tudo isso traz uma reflexão, assim, por que a gente tem que esperar a sexta-feira para sentir essa felicidade? Por que a gente não pode, durante a semana, encontrar alguma forma de encontrar essa felicidade? Ou eu acho bacana quando a pessoa gosta de malhar, por exemplo, ou tem um yoga, alguma coisa assim, e faz isso antes do trabalho, junto com a prece, junto com alguma coisa que ela sabe que vai ser importante para ela, porque é para lidar com aquilo ali. E está muito complicado, as pessoas estão sentindo muitas dificuldades no trabalho, como lidar com isso. Então, lógico que é assim, difícil pedir demissão, mas que às vezes vai ser importante, porque você está desgastando, mesmo na dificuldade, mas é algo que a gente precisa pensar mesmo, assim, para a gente ser essa energia alegre, né? Para a gente ser essa energia, assim, de ajudar a empresa, da nossa importância. Mas, assim, eu acho que a primeira pergunta que você trouxe aí, de ter a questão do descanso, ou é a questão mesmo daquela fuga gostosa de abandonar tudo, que amanhã poder acordar tarde, assim, existe o descanso, sim, porque tem muito profissional aí que trabalha maçante, que precisa mesmo. Mas também tem gente que a gente sabe que, por mais que trabalhe, tem aquele extravasar, né? Que, embora muitas vezes a consequência chega, mas, assim, eu acho que uma boa pergunta, assim, para a gente começar é por que a gente precisa esperar a sexta-feira para se sentir, assim, às vezes valorizado, né? Para ficar alegre, né? Assim, é porque eu vou ter tempo com minha família. Por que não aproveita um pouco com a família também, sabe? Então, assim, meio que tomar café todo mundo junto, ou ter aquele momento sagrado de sair, de fazer as coisas. Então, assim, a gente não precisa mesmo, é uma reflexão bacana. Tem gente que precisa, mas tem gente que faz mesmo por cansaço mesmo e tal. Mas tem muita gente fugindo, viu, velho? Tem muita gente se livrando, querendo se livrar, mas é um sextor, é como se as pessoas estivessem presas, né, como a gente conversa até no carnaval, né? A pessoa passou no todo presa para no carnaval se soltar em muitos exageros. E às vezes o final de semana acaba sendo para muita gente essa vontade de beber, de extravasar, e aí não percebem a conta chegando depois, né? Chega a conta financeira
mas a conta moral também, aquela ressaca moral, aquela ressaca física também. Mas, É isso. diga aí. Não, você foi muito feliz aí nas colocações, você trouxe várias abordagens aí, sempre muito feliz na sua retórica, né? À toa que jornalista fala bem, escreve bem, né? Então é por isso que eu agradeço esse conteúdo que você traz, porque é um enriquecimento aqui que a gente traz para o debate, porque quando eu falo sextou, eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem sexta, até porque eu brinco também com o sextou. Mas eu estou trazendo aqui para a nossa realidade brasileira. Nossa realidade brasileira é o quê? A grande maioria da população. Aí eu trago um pouquinho para a questão da segurança do trabalho, porque a gente mexe com legislação também, seja CLT ou Estatuto do Servidor. A maioria dos contratos é de 44 horas semanais e pega de segunda a sábado. E a realidade do brasileiro, a grande maioria é aquele pessoal que acorda às 4h30 da manhã, pega um sistema de transporte ainda muito a desejar. Quem está em São Paulo, Rio e outras grandes metrópoles tem a questão do metrô, enfrenta a questão da segurança pública, né, que não é fácil, e que é um problema complexo também, várias coisas envolvidas, de assalto, de riscos, e volta para casa também, para chegar em casa de novo e ter um mínimo de descanso. Ela passa ali, não vai, ela, além das 8 horas dela que ela trabalha por dia, juntando o transporte, garrafamento e tudo, ela fica fora de casa no mínimo umas 14 horas a 15 horas. Isso é a realidade do povo brasileiro na grande maioria. E ainda vai trabalhar no sábado de manhã. Então, o sextar, que eu falei assim, que eu trouxe também, que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, que surgiu a partir de uma coisa que é saudável também, o forró, a balada, o L Safadão, né? É legal. Mas o sentido pejorativo que ele traz, às vezes, do sextar, pode trazer um pouco de egoísmo, né, em relação àqueles que não têm essa chance de sextar, digamos assim. E aí a gente faz um paralelo com os trabalhos de plantão. Eu já trabalhei com plantão, já trabalhei de turno, já trabalhei integral, já trabalhei em dois lugares, e esquema de 1 por 3. E quem trabalha em escala, pode cair no sábado, pode cair no domingo, pode cair na segunda, tem que estar disponível todos os dias, porque está fazendo ali pelo trabalho, pelo prazer de trabalhar. E aí é uma questão também que eu trago aqui, uma provocação, e assim, a gente vive num país que a gente tem a questão do voto, a democracia e tal, as eleições livres, né? E a gente vê aqueles que nos representam. A gente elege lá o vereador, os deputados estaduais, os deputados federais, senadores. Não estou falando aqui do executivo, mas muitas vezes a gente ouve desde sempre aquela cultura que Brasília tem aquela coisa, os deputados só trabalham de terça a quinta. Esse segunda e sexta eles estão fazendo. Eu acho que muitas vezes isso também motiva o sextor como uma forma de fuga, de protesto. Só que, na verdade, é uma fuga de protesto porque a gente usa os direitos errados. A gente poderia ter provocado isso e votar melhor, mas a gente sabe que é complexo falar desse assunto, porque tem aquelas questões do voto direto, consciente eleitoral, um bocado de coisa envolvida. Aí o assunto já vai para outro caminho. Mas, não sei se você está pegando um gancho de que eu estou trazendo. Mas a falta de cultura do. Poxa, se o cara trabalha de terça a quinta, por que, que eu vou ter que estar com todo aquele gás na sexta? Há pouco tempo até recebi uma tabela aqui, foi engraçado, eu recebi uma tabela de percentual de disponibilidade da semana. Aí alguém botava assim, segunda-feira, estou 10%, terça, estou 20%, eu sei que a soma no final dá 100%. Na quarta, já estou ali a 70%, é o pico, né? Aí quinta já baixa um pouquinho, já cai, eu sei que a soma, no final ele bota a sexta, 0,5%. Ou seja, aí ele já está querendo dizer o quê, como diz no jargão? Sexta-feira eu já vou desacelerar, eu vou morcegar, como o pessoal fala, tipo assim, vou enrolar, vou dar o zig. Eu acho assim que o brasileiro precisa amadurecer muito essa questão, como Max Weber diz, assim, disse que o trabalho dignifica o homem. A gente já discutiu isso aqui no passado, né? Quando ele fala a palavra trabalho, pode ser o trabalho remunerado, pode ser o trabalho voluntário. Ah,
Trajano, eu gosto do que eu faço, mas aquele lugar, poxa, mas é o que eu tenho, eu agradeço pelo que eu tenho. Se a gente pegar aí um momento que a gente vive global, a gente tem aí índices como 8,5% de desemprego, já teve em 14, já teve em mais de 14 no passado. A gente tem que agradecer pela oportunidade e valorizar ela, fazer o nosso melhor, não apenas fazer o café com leite, mas se eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho que estar 100% todos os dias naquele chamado vestir a camisa. Claro que a gente fala assim descontraidamente com o colega, sextou, sextou. Não estou condenando e nem julgando, longe de mim. Até porque eu brinco com o sextar também. Mas ao mesmo tempo que a gente brinca sextar, e aquele que não vai testar, que só vai poder sabadar? Né? E aquele que trabalha, às vezes, na grande realidade do trabalhador brasileiro também, vou além. Além de ele trabalhar naquele ofício que ele está lá contratado, ele tem os, como é que o pessoal diz, os corres dele no final de semana. Ele tem lá, ah, tem uns que fazem entrega, outros ajudam a fazer uma obra, uma reforma de alguém. Então tem gente que trabalha aí sem descanso. E aí, só para não me alongar demais, a questão toda. Eu entendo muito o sextar como uma fuga. E aí, juntando com a origem da expressão balada, parece que assim, como é que eu devo dizer? Com o maior cuidado. Olha o que eu estou falando aqui, não estou falando de nenhum lugar, viu? Não estou falando de cidade, nem estado, nem região. Aí, se alguém vai botar a carapuça, eu não sei. Porque dentro do próprio Brasil, tem uma questão xenofóbica também muito forte de um A contra B, região tal contra região tal. Eu não gosto disso. Eu não gosto de nenhum tipo de generalização. Eu não gosto quando a região tal fica dizendo que a região outra é preguiçosa. Eu não gosto quando fica falando quando a outra região C gosta muito de festa. Até porque até a Bahia mesmo é muito vítima disso, né? E a gente sabe que já tem uma pesquisa que foi feita no passado aí, que esse negócio da preguiça já foi desmistificado, até com uma psicóloga lá da USP, se eu não me engano. Isso é lenda. Isso aí tem uma conotação mais racista do que xenofóbica. Ela tem uma origem lá de atrelar a preguiça à questão da escravidão no passado. Né? E como somos um povo miscigenado, ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Porque todo mundo aqui, do Oiapoque ao Chuí, é misturado. Nós temos imigrações que saem daqui do Nordeste para industrializar Sul-Sudeste. Então, assim, isso aí já foi desmistificado já. A questão do calor, do clima, é um fator também que interfere num ritmo mais acelerado. Se eu estou falando agora aqui, até por uma questão de segurança do trabalho também, tem uma área que a gente estuda, chamada Atividades e Operações Insalubres. Nossa Bíblia, as NRs, né, normas regulamentadoras, NR15. E a NR15 ela trata uma área que chama de metabolismo, calor, exposição a temperaturas, não só das máquinas, mas de ambientes externos principalmente. Quem trabalha na rua com vala, tudo, e exposição ao sol, botando seu chapéu mexicano, você pega uma atividade dessa no Ceará, Bahia, Pernambuco, qualquer estado do Nordeste, e pega essa mesma atividade na mesma estação, por exemplo, o verão, pronto, e bote lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, por exemplo, pega logo Gramado, que é uma área de serra, né? Canelas. Você acha que o desgaste daquele trabalhador vai ser igual? Fazendo a mesma atividade? Não é. O sol é diferente, o vento é diferente. Então tudo isso interfere até no ritmo da produção do trabalho. Aí eu estou pegando isso aqui, não sei se estou me fazendo entender, mas você pega isso de um dia e estenda de segunda a sexta. É claro que o cara vai estar ávido por descansar o sábado, né? Porque o desgaste físico dele é muito maior para uma mesma atividade. Não sei se eu estou me fazendo claro. Isso que é bom a gente misturar as áreas e encontrar. Eu estou querendo pegar. Eu trabalho com enxada. Pronto, vou pegar uma coisa aqui de roça. Você trabalha com enxada. No lugar do sertão.
É o mesmo desgaste físico de trabalhar com enxada num lugar de clima ameno, mediterrâneo, como no sul? Não. O desgaste é o mesmo da execução da tarefa, mas a exposição do calor é diferente. Então, o que eu estou querendo dizer, resumidamente, é que tudo isso influencia na ânsia pelo descanso também. Então, você não pode exigir ritmos iguais para regiões diferentes do Brasil. Se você pegar lá Manaus, por exemplo, Manaus faz um calor danado, um calor úmido, porque é uma área de muita chuva de floresta amazônica. É um índice de precipitação de 90% de umidade. Né? Essa é a cidade que mais vende ar-condicionado automotivo do Brasil, por causa de tamanho calor que ninguém suporta. Nem abrir a janela de um carro lá não é suficiente em Manaus, de tanto calor que faz. Então, esse é o Brasil, faz o continente. Entendeu? Mas, assim, voltando aqui de novo para o Sextar, tudo que você falou de uma forma muito feliz. Não sei, é uma questão. A gente trabalhar motivado, trabalhar feliz. Ah, é o que eu tenho. Ah, eu vou aqui levar do jeito que tá, porque o que eu estou precisando aqui é pagar os boletos, porque está difícil. Mas a gente não está sozinho, meu Hugo. A gente trabalha em equipe, a gente tem uma equipe que tem um resultado, seja na gestão pública ou na gestão privada. A gente tem que trabalhar solidário ao colega, que quando a gente desacelera muito, vai sobrar para o colega, porque a empresa quer o resultado. Por aí, ou estou errado, estou viajando muito. Não, com certeza, você falou tudo aí, assim, e isso a gente até precisa parar para pensar, né? Porque às vezes o outro que está sobrecarregado, ele pode estar deprimindo e a gente está botando o dedo, né? E, e você foi falando aí, eu me lembrei de uma piada. Você sabe como foi que surgiu o estado de Minas Olha que Gerais? de repente pode ter um mineiro aí, viu? Foi, Não, diga. foi um baiano. O baiano estava indo da Bahia para São Paulo, cansou no meio do caminho e Por fundou ali quê? mesmo Minas Gerais. Eu vou perguntar por quê, que a pergunta é clássica. A pergunta é clássica. Por Assim, quê? porque cansou na Oh, meu metade Deus do do céu. caminho. E assim, mas assim, eu acho que às vezes esses incômodos, Trajano, assim, tem sim, como você falou aí, assim, a gente precisa descansar também, pô, a gente merece, para que continue trabalhando, entendeu? E assim, as empresas também precisam compreender isso, porque a empresa não trabalha sozinha, a empresa não ganha dinheiro sozinha, ela depende de cada um. Então, assim, eu acho que quando a gente, quem já, aí já a questão do benefício da pessoa que tenta fugir, né, nesse momento do sextor, aí eu me lembrei muito de um caso de um contador, não sei se eu já falei para você, ele trabalhava no escritório de contabilidade e durante 15 anos ele vivia criticando o chefe. Ele vivia criticando o chefe. E aí, toda hora, era o chefe, era isso, era aquilo. E aí, assim, ele conversando com um amigo na terapia, não lembro, a pessoa falou assim, mas você sabe que o problema não é o chefe. O problema é você. Porque, assim, você quer algo mais, algo melhor, mas o que você está fazendo? E aí, assim, e aí ele conta que quando ele se formou, ele queria fazer um concurso Uhum. para o Banco Central, para trabalhar na contabilidade no banco e tal, era o sonho dele. E só que logo na formatura, ele descobriu que a esposa estava grávida. E a partir daí ele teve que abandonar o sonho dele de fazer o concurso para trabalhar, né? Agora tinha uma família para cuidar e tal. E aí, resultado, ele demora para essa ficha cair, para ele perceber que ainda dava tempo da gente, dele correr atrás do sonho dele. Que ele não precisava, assim, ter aquela raiva toda que ele tinha do chefe. Então, o chefe acaba sendo aquela pessoa que eu queria estar.
Só que às vezes não faz nada. Então, às vezes, o convite é justamente para que a gente pare para refletir um pouco sobre isso, essa cultura do sextor, para que perceber assim, qual é a importância dela na minha vida. Será que se é para descansar em um dia de trabalho complicado, pô, massa. Mas mesmo assim, como é que eu vou descansar? Né? Não é só dormir, é mudar de atitude, como eu contei a história de Jorge Amado. Mas assim, a gente tem que ter cuidado para a gente não sair da atividade do trabalho e achar que está descansando em uma atividade que vai dar dor de cabeça, que vai ter consequências piores. Né? E assim, o quanto que isso nos incentiva, assim, o que está me incomodando, eu acho que, por exemplo, quando a gente comenta as férias e as folgas dos políticos, por mais que a gente tenha assim as nossas opiniões de que são que não prestam isso e aquilo, mas assim, no fundo, a gente queria e acha que merece ter também esse tempo de trabalho, esse tempo de folga, para estar com a família, para estar não para fazer besteira, mas para estar com a família, fazer o que a gente gosta, a gente que tem a questão da doutrina, de dar uma palestra, um trabalho social, participar de um estudo. Então, assim, eu acho esse tema muito bacana, porque a gente costuma falar, né, costuma seguir esse padrão aí, essa cultura, mas a gente nunca parou para pensar qual é a importância dessa cultura, né? Qual é a importância que eu estou dando, né? Assim, a gente vai seguindo um fluxo que todo mundo vai fazendo, a gente vai fazendo também, e não sabe o que está fazendo. Então, isso é muito bacana, né? Assim, assim, até que ponto isso também não pode nos prejudicar, porque se eu foco, se eu estou numa empresa que às vezes durante a semana não estou dando um rendimento legal e eu sempre me animo na parte do sextor, a, a equipe da administrativa está vendo. Então, assim, quem é que está vestindo a camisa da empresa ou não? Então, assim, isso é bem reflexivo. E como você falou, lógico que as pessoas precisam descansar também. A gente tem nossas agonias, precisa sim, é importante, é necessário. Mas a gente acabar adotando uma cultura sem fazer nada para refletir, aceitando o que vem, às vezes, de geração em geração, ou o outro, às vezes uma forma que um tem de aproveitar, tem gente que está seguindo como se aquela fosse a melhor forma, e às vezes não é. Então, assim, são muitos exageros, são muitas dores de cabeça que serão atraídas. Então, assim, isso é bem reflexivo e, como você falou, nos permitir a própria questão da caridade, né, do trabalho de uma forma geral também, porque quando a gente fala de trabalho, como você falou, envolve tudo. Com a pessoa que faz artesanato, é trabalho, né? O trabalho voluntário, toda ocupação útil é trabalho, como diz Joana de Ângeles. Então, isso é bem reflexível. Eu lembrei dessa história desse contador justamente por isso, porque aquela pessoa que está fugindo, né, assim, aquela pessoa que tem essa coisa da fuga, ela não percebe o quanto que isso mexe com mentira, com credibilidade, com várias questões, e que, sim, será que a vida não está convidando ela para uma reflexão, independente de ela continuar na empresa que é recente, ou mudar de área, ou mudar de empresa, sei lá, sobre a vida, sobre, assim, a gente está estudando para aprender, ou está estudando para fazer a prova só? Muito bom. Então, assim, isso envolve muita coisa. Né? É lógico que tem coisa que a gente estuda só para a prova mesmo, que vai cair. Só que quando a gente já sabe a nossa profissão, o que a gente quer seguir, eu lembro que quando eu estava na minha época de colégio, como eu sempre gostei de escrever e tal, sempre português de redação eu já estava passado. Então, isso me influenciou. As outras eu estudava para passar mesmo. Mas português e redação eram disciplinas que, assim, até me conduziram para hoje aqui. Né? Elas foram as responsáveis por eu ter escolhido jornalismo, por hoje ser professor universitário e poder compartilhar tudo isso.
Então, assim, eu acho que, assim, acho que quando você tem que estar ciente, você precisa descansar, você tem a sua folga, mas quando você está consciente da importância do seu trabalho ali, às vezes mesmo que o dinheiro não seja essa coisa toda, você começa a compreender esse sextor como um descanso, Merecido, mas e para merecido. a importância sua que você tem, né? Merecido, merecido. Para que no sábado, quem trabalha sábado, também ter essa percepção de que eu queria estar descansando, como muita gente, mas eu preciso trabalhar não só por conta do meu dinheiro, mas por conta da minha importância naquela empresa. Aquele paciente, aquele cliente ali que está confiando em mim. E eu ouvi uma frase, Trajano, que é bem curta, que fala sobre trabalho. Que a frase diz o seguinte: o trabalho devolve. Sabe? Então, assim, e lógico, como você falou, não é o trabalho só remunerado, é a ocupação mesmo. A gente aqui fazendo a live, a gente está trabalhando. É um bate-papo público, com todos os convidados aí mandem perguntas, comentem, a gente não é só um bate-papo, só a gente. Então, assim, também é trabalho. E o quanto que essa mensagem vai ficar gravada para mais tarde, para outras pessoas assistirem também. Então, assim, é uma forma de aproveitar o sextor, de que mesmo que a gente esteja cansado, ou que a gente esteja cansado de um dia corrido, ou de trabalho de casa. Trabalho de casa não trabalho danado. Então, assim, a gente pode estar assim, com aquele cansaço, mas a gente está aproveitando o nosso sextor para produzir mínimo de conteúdo para outras pessoas. Então, assim, é uma forma de mudar de atividade e curtir esse sextor, mesmo que a gente vá descansar, mas sem comportamento exagerado, como a gente vê muita gente fazendo, de sair para tomar uma, às vezes, traições, e aí quando a pessoa vai e posta uma foto assim, deitada de noite, né, longe dos perigos noturnos, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que é uma reflexão bacana essa, né, para a gente refletir também o que é que a gente tem feito nesse sextor. Será que é um descanso? É para descansar? Será que vai me acrescentar? Será que não vai? Será que vai mexer com a minha credibilidade na empresa, a minha credibilidade na vida? Será que vai trazer dor de cabeça? Será que vai, né, assim, até que ponto esse prazer momentâneo não vai me dar dor de cabeça amanhã? Então, é bem reflexivo Não, isso. perfeito. É por isso que eu gosto de conversar com jornalista, porque tem a palavra certa, escrita certa, na hora certa. Engenheiro tem fama de não escrever bem, e uma vez, não quer dizer que todos são assim, né? Eu, por exemplo, modéstia à parte, não são palavras minhas, são palavras dos outros. Dizem que eu, como engenheiro, sou um bom advogado. Que às vezes nós fazer um relatório, um laudo, modéstia à parte, eu nunca, português não foi meu forte, mas às vezes aprendi a escrever legal. Mas assim, não, é assim, voltando a falar o que eu disse lá atrás, para quem vai ver a live, e depois, aí, qualquer momento, e não pensar que é um julgamento, não é uma crítica. Eu também falo sextou. Aí o que a gente está trazendo a reflexão aqui você pega um trabalho bem desgastante, que é aquele descanso merecido, descanso do soldado, o sextou é bem-vindo. Mas tem aquele sextor também de gente que se arrasta a semana inteira sem querer produzir, e em vez de agradecer o que tem, entregar o seu melhor, porque não entende que a grande maioria da população, não só brasileira, mas mundial, considerando aí África, Ásia, tudo, muitas vezes é o que está acontecendo na Venezuela, o que acontece nos países da África, você pensa assim, poxa, o salário mínimo lá está com as inflações que tem lá, está ganhando o equivalente. Um dia desse eu vi uma matéria no Brasil Paralelo, um documentário muito bom, que é sobre infiltrados na Venezuela, uma coisa assim, um documentário muito bacana. Ele mostra que o salário mínimo lá, que o pessoal está ganhando na Venezuela, equivale a uns R$ 50 brasileiros, R$ 30 agora. E aí a gente pega aqui o nosso, que é 1.320, né? E lá você vai pagar um jantar. A gente está naquela época daquela inflação que a gente tinha aqui nos anos 80, 90, e às vezes você pagar um carro, você tem que juntar centenas de cédulas, aqueles bolos de cédula para comprar. Assim, é a questão da inflação de 6 dígitos.
né, de 1 milhão por cento ao mês, enfim. A Argentina também não está fácil a coisa, mas não é o nosso foco aqui a economia. O que eu estou querendo dizer é que a gente olha para o lado e vê situações que a gente deveria estar agradecendo pelo que tem. E aí, quando a gente faz um contraponto do sextor, que a gente fala de uma maneira alegre, mesmo que a gente trabalhe no sábado, é um alívio, é um momento de happy hour, é um momento de fraternização. É cultural comer uma acarajé com os amigos ali, tá numa live aqui agregadora, cada um segue seu caminho, tudo eu acho tudo válido. É uma renovação de energia. E aí, enquanto você falava, eu me lembrei aqui também que há muitos tipos de contrato, você tem que estar disponível para eventos surpresas. E tem lugar que acontece sempre esse efeito surpresa. Por exemplo, eu prestei serviço para uma multinacional aqui, muitos anos atrás, bem conhecida nossa, nacional, e o trabalho no ponto era de 8 às 17. Só que tinha um esquema de plantão de outros colegas que dependia da minha área para ser executado no sábado. E tinha que deixar tudo encaminhado. E não era por falta de planejamento e de organização, mas aconteciam imprevistos de forças alheias a nós que nos chamava para a necessidade de ficar um pouquinho mais tarde. Hoje não vai dar para sair 17, vai sair 18, 19, porque tem que deixar tudo pronto para o dia seguinte. Depois eu transformo essas horas aí em folga, em banco de horas, não sei. Mas era uma questão que se a gente se furtasse, se a gente negasse, a gente podia até ser punido. Então, ninguém ali perdeu o emprego por causa de 2 horas a mais, 3 horas a mais. Aí alguém questionava, mas, poxa, isso só acontece na sexta, né? Podia acontecer na quinta, na quarta, tem que ser na sexta. Como se aquela fuga por happy hour fosse uma obrigação. E os colegas que teriam que trabalhar no sábado de plantão? Eu tenho uma forma de fazer o melhor para facilitar para eles também, porque eles vão acordar às 5 horas da manhã para ficar de plantão lá no serviço operacional que vai falar. E isso é muito comum na indústria. Isso é comum. A indústria, enquanto a gente está aqui, a gente tem que trabalhar de noite. A gente trabalha, o ônibus pega, leva e trabalha lá de meia-noite às 5 para produzir algo que você vai consumir na sua mesa depois, vai consumir no seu dia a dia. Alguém que está produzindo um insumo, uma matéria-prima para alguma coisa do seu dia a dia, para alimentar seu supermercado. E aí, como fica essas pessoas? Elas gostam de trabalhar à noite? Gostam. Elas preferem trabalhar à noite, de noite a noite, não é nem sol a sol, é lua a lua. Então, assim, a gente tem uma coisa que, se a gente não parar para pensar que a gente se junta coletivamente, o médico que está dando plantão, a enfermeira que você deu exemplo aí, o enfermeiro que está dando plantão, ó, as nutricionistas assistentes sociais que estão de plantão nos hospitais, somente públicos, né, que estão ali nas emergências também. Existem sextou para eles? Não. Eles trabalham muitas vezes com escala, com turno, revezamento. É uma disponibilidade, uma entrega de um amor que eles têm à profissão. E Deus lhe guarde, se a gente tiver um acidente, um parente nosso, um amigo, eles estão lá disponíveis. Então foi muito bom quando você colocou isso aí, porque a questão do trabalho, ela transcende para um lado humano, um lado de empatia, um lado de civilização. Volto a dizer antes de encerrar essa live, ninguém está criticando o sextou. A gente está fazendo uma reflexão em cima do sextou. Por isso que eu botei no comentário fixado aí, uma cultura benéfica, uma pergunta. Para quem? Porque depende de como você está conduzindo isso. Se você se arrasta a semana inteira para se livrar do trabalho, ao invés de agradecer. Ou você é aquele que deu um duro danado a semana inteira e faz disso um alívio. Mesmo que a gente trabalhe no sábado, o sextar é revigorante, o sextar é reflexivo. Vou ali tomar umas com os amigos meus. Mas eu não tomo umas, vou tomar um suco, vou comer um acarajé, vou tomar uma água. É renovador, entendeu? Aí você foi muito feliz quando você disse assim, palavra trabalho, remunerado, voluntário, e tem o doméstico, e tem o de casa. É o momento que a gente tem a ver se a manutenção do fogão está ali em dia, a ver se a manutenção da geladeira não está fazendo barulho.
é a hora que a gente tira para ir lá no comércio, aquelas ruas movimentadas aqui de Salvador, né? Sete portas, o filtro ali tá quebrado, tem que trocar a, o vasilhame do café, né? Aí, boa noite, Samuel, bem-vindo, colega meu aí, amigão aí, novo do Redla, companheiro de Operação Chuva aí do Carnaval, bem-vindo, Engenheiro Civil, Samuel. Estamos aqui falando sobre o sextou, o Rei Rolho. É uma brincadeira nossa, né? A gente se conhece há 2 meses lá, mas já tem as nossas resenhas, já tem as coisas assim. E são colegas que a gente está no dia a dia fazendo um trabalho aí, pegando o gancho no sextar. E bom descanso pra você também, Samuel. Um bom descanso merecido para a gente, né? Para quem não sabe, o trabalho que a gente está fazendo agora na Operação Chuva, a gente sobe e desce muitas escadarias, barrancos, fazendo um trabalho preventivo de chuva e pós-chuva, e se preparando para a próxima chuva, né? Em lugares que a gente gosta de dizer internamente que Salvador não conhece. Salvador conhece o Farol da Barra, o Mercado Modelo, conhece o Pelourinho, conhece o Farol Itapuã. Mas Salvador não conhece 80% de Salvador. É uma cidade que, infelizmente, a realidade seja dita, é uma cidade, você sabe disso, uma cidade muito pobre, é uma cidade de uma vulnerabilidade social gigantesca. E eu estou falando aqui de necessidades mesmo, de trabalho, emprego, renda, de fome, de. E você achando que o pouco acaba aí, nossos colegas aí da Defesa Civil, pessoal de polícia trabalha com área de tráfico, com áreas vulneráveis. É pouco para esse povo, né? Parece pouco, mas não é pouco não, de ironia, não é pouco não. O povo sofre com tudo isso que eu falei, ainda tem a questão das drogas, a questão do coisa, e aí quando tem a chuva, né? O deslizamento de terra, o escorregamento. Então, o trabalho que você faz, Hugo, também aí, eu sei que você se mobiliza aí para campanha de agasalho, campanha de sopão, né? Que você se envolve muito aí com. Às vezes a própria pessoa não pode ficar dizendo, né? Mas eu digo as coisas de engajamento. E a gente pensa que está fazendo muito. É um trabalho mínimo. Bom final de semana, meu amigo. Um abraço, tamo junto. A live vai ficar salva aí, depois se quiser curtir, dá um like. O programa Comporte aí com o nosso amigo Hugo Minas. Então, assim, Samuel é outro da correria aí que tá com a gente, então isso aí que conseguiu. Então, assim, bicho, caminhando pro final aqui, fazer as considerações. O sextou tem que levar em consideração que muita gente dá duro para esse nosso sextar. Né? A gente vai num restaurante, vai ali no boteco, tem um garçom ali, tem um cozinheiro, ele muitas vezes sai ali de noite. Tem o transporte que leva, às vezes, não tem que pegar o busuzão mesmo, pegar o metrô. E não tem sextar para eles, né? Mas volto a dizer, não estou criticando nem julgando o sextar, porque eu também falo sextou. Mas aí eu às vezes critico aquele sextou de gente que não se entrega durante a semana e se arrasta. Ao invés de valorizar e vestir a camisa, mesmo ganhando pouco. Daqui a pouco é o momento. Daqui a pouco depende de você se qualificar, correr atrás, sempre vai ter algo melhor, né, Hugo? Então, eu conheço muita gente que, por ganhar pouco, ou não se sentir merecido o que ganha, aí entra a questão da ética. Vou esculhambar, vou enrolar, sabe? Achando que não está sendo visto, né? Porque, como você bem colocou aí, a empresa está olhando, a empresa está produzindo, a empresa está observando, e depois a gente não entende por que foi substituído. Vou deixar você fazer suas Eu assim, considerações finais aí por causa do horário. eu só tenho que te agradecer mesmo. Acho que assim, você foi falando aí, eu acho que uma boa frase assim para a gente finalizar lembrando um pouco da oração de São Francisco, quando ele fala que é dando que se recebe, que assim aí adaptando respeitando que seremos respeitados. Então assim perceber a gente ter esse respeito, a forma de ser estar do outro, né? Assim não tem certo, não tem errado. Né? Existe o que eu faço no meu sextor e o que você faz no seu sextor. Então, assim, se uma pessoa prefere gastar esse sextor para beber, tudo bem. Mas tem gente que está trabalhando e vai aproveitar o sextor na cama, descansando, vendo filme com a família.
que tá massa. Outros vão entregar sopa, então, assim, agasalho, eu acho que outros vão para o asilo, né? Isso, assim. E o quanto que, assim, quando você vai para um trabalho desse, como morador de rua, tem o cansaço físico, né? Que aí o corpo, a gente chega, o corpo pé de cama, só que é incrível como a gente percebe a alma É cheia, revigorante, né? recarregada. Então, assim, eu acho que esse respeito mesmo que a gente tem que ter com a forma de se estar do outro, né? Cada um vai fazer o que acha melhor. Tem gente que vai exagerar, tem gente que vai preferir dormir, e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só ter esse cuidado, essa vigilância, para a gente não fazer desse sextor algo irresponsável que possa trazer aí problemas de saúde, problemas para o outro, né, problemas policiais e por aí vai. Mas acho que muito bacana esse Eu que papo. Obrigado agradeço pelo aí pela convite. disponibilidade, pelo conteúdo fantástico aí que você agregou. Vou botar você aqui como colaborador da divulgação da live, tá? E aí, programa Composta, com engenharia, estão juntos. Obrigado Tamo aí, junto. boa noite. Obrigadão Para quem mesmo aí. assistiu aí também, vai ficar gravado aí a live. Depois eu vou disponibilizar, se o Hugo permitir, eu vou disponibilizar no YouTube também. Fica lá para quem quiser. E tem muita gente que diz não ter Instagram, não tem o Instagram, mas tem Certeza. YouTube. Então, a gente atende a diversas tribos. Fique à Muito vontade. obrigado, meu Fique à amigo. vontade. Até daqui E a até daqui a pouco, pouco. Já porque daqui faço a a pouco tem ponte aqui papo isso. convidando para quem quiser ir lá, irmãos.d.luz, para quem é na linha espiritualista, espírita, católico, messiânico, o que for, ateu. A gente já está junto com o programa Composto no nosso Papo Riso 11, falando sobre palavras. Obrigado, meu amigo. Boa noite aí, viu? Fique com Deus. Tamo junto. Para a Boa próxima, a gente se encontra noite. de Até novo. daqui a pouco. Show de bola. Obrigado. Sextou. Beijo, sextou. Valeu. Um abraço. Oi, Júnior. Salve aí, Júnior. Live TV.